Nossa próxima questão a ser respondida aqui nos vestibulares da região sul é uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, prova de 2024, e é a questão 63 desta prova. Vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre a distribuição dos seres vivos no planeta. Bora ver isso aqui. A. As características ecológicas de uma espécie limitam sua distribuição geográfica, podendo viver em qualquer lugar que disponibilize suas necessidades de nicho fundamental, independente do nicho efetivo. B. A distribuição geográfica de uma espécie é influenciada pelas condições climáticas atuais, que determinam a variedade de fatores físicos necessários para sua sobrevivência, independente do nicho efetivo. C. O fenômeno da dispersão aumenta a distribuição das espécies, independente do nicho fundamental. D. Uma espécie é capaz de viver em qualquer região geográfica, desde que seu nicho efetivo seja satisfeito. E. O nicho fundamental de uma espécie limita sua distribuição, uma vez que o fator determinante para sua sobrevivência. O nicho fundamental de uma espécie limita sua distribuição, uma vez que é o fator determinante para sua sobrevivência, independente do nicho efetivo. Gente, para responder essa questão, a gente precisa ter em mente duas coisas. Primeira, o que é nicho fundamental? Segunda, o que é nicho efetivo. Tá? A gente vai chamar de nicho fundamental aquilo que uma espécie precisa num ambiente para sobreviver, excluindo espécies que possam competir com ela por recursos ou possam predá-la. Então, é mais ou menos assim. Eu posso colocar um pulgão numa plantação. A plantação vai saciar os pulgões de uma maneira absurda em relação ao alimento. Isso seria o nicho fundamental do pulgão, uma plantação, certo? Ser um ser herbívoro numa plantação. Perfeito. Só que se essa plantação tiver joaninha, que se alimenta do pulgão, talvez o pulgão não consiga sair bem na plantação. Aí eu estou falando do nicho efetivo. Tá? Então, a gente precisa ter essa diferenciação para responder essa questão. Dito isso, vamos avaliar cada uma das alternativas. A. As características ecológicas de uma espécie limitam sua distribuição geográfica, podendo viver em qualquer lugar que disponibilize suas necessidades, ok, de nicho fundamental. Beleza. Independente do nicho efetivo. Aí que está errado. Por quê? Porque eu não posso só ter os recursos para que o nicho seja cumprido. O fundamental. Eu preciso entender se há competição ou predação nesse ambiente. Então não é independente do nicho efetivo. Está errada. B. A distribuição geográfica de uma espécie é influenciada pelas condições climáticas atuais, ok, que determinam a variedade de fatores físicos necessários para a sua sobrevivência, independente do nicho efetivo. Então, mais uma vez eu falo, o ambiente pode ser limitador. As condições climáticas podem ser limitadoras. A gente pegar, por exemplo, o aumento da temperatura nos oceanos, que vem fazendo o branqueamento dos corais e a morte de corais. Ele está no oceano, ele está no local onde o nicho fundamental dele consegue ser cumprido, mas pelo nicho efetivo dado as condições ambientais, a gente não consegue ter isso. Tá? Então está errada também. C. O fenômeno da dispersão aumenta a distribuição das espécies, ok? Independente do nicho fundamental. Não, eu não posso botar qualquer espécie em qualquer lugar, porque eu preciso minimamente do nicho fundamental ser cumprido. Está errada. D. Uma espécie é capaz de viver em qualquer região geográfica, desde que seu nicho efetivo seja satisfeito. Se tivesse aqui como nicho fundamental, estaria errado, que é o mesmo caso que a gente tem na A. Mas no nicho efetivo, sim. Por quê? Eu não posso ter uma competição desleal nem um excesso de predadores. Por exemplo. Então, a D está correta. E a E?
O nicho fundamental de uma espécie limita sua distribuição, uma vez que o fator determinante para sua uma vez que é o fator determinante para sua sobrevivência, independente do nicho efetivo. O problema aí é o independente do nicho efetivo. Por quê? Porque para ser cumprido o nicho fundamental, eu preciso do nicho efetivo para saber se outros fatores além do processo de disponibilidade de recursos pode afetar a sobrevivência dessa espécie, tá? Então, não tem outro jeito, ficamos com a alternativa D como alternativa correta.